Namastê, meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje eu vou trazer vocês para vlogar comigo no meu trabalho em Gujarat. Eu serei intérprete de um maquiador brasileiro que fará um grande evento aqui na Índia com a presença de atrizes famosas de Bollywood. Então venha comigo acompanhar como foram esses dias em Ahmedabad, no estado de Gujarat, na Índia. Já tô aqui no meu assento, é a primeira vez que eu viajo num ATR. É muito pequeno, já viajei em avião bem pequenininho, viajei não, né? Fiz passeio em avião pequeno, mas 2 horas de viagem num avião desse tamanho é a primeira vez. E tô emocionada de estar indo para Ahmedabad, porque eu amo a cultura de Gujarat, as roupas, é tudo muito maravilhoso, lindo. Então tô bem feliz de ir para lá, então vamos lá com a gente. E uma coisa que eu quero mostrar, gente, a condição do avião, né? Porque as pessoas acham que avião na Índia é sujo, né? Mas é sério, gente, faz 11 anos que eu moro na Índia, eu nunca viajei num avião sujo aqui. É bem limpinho, tudo. Enfim, vou mostrar pra vocês. E eu fiz um amigo aqui no voo, o Akshay, aqui é o meu amigo, o Akshay, e foi muito bom, gente, viajar com ele, porque o voo de 2 horas passou assim, ó, voando, e agora eu tô pensando, como é que vai ser a minha volta? Porque ele não vai estar na volta, e eu tô pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer pra voltar? Foi muito legal. Ai, meu. Say hi. You say oi. Oi is hello in Portuguese. O nosso voo foi muito bom, muito legal. Então é isso aí, pessoal. Já chegamos, tô pegando aqui a minha bagagem. A maioria das pessoas já foram, vou mostrar. Minha bagagem tá aqui, ó. Só tenho isso. Vou pegar. É isso aí.
Sonarpur com chuva e chegamos em Ahmedabad com chuva, chovendo. Acabei de chegar no meu destino, ganhei flores. Gente, acabei de chegar no hotel. Agora são quase meia-noite, né? 11h55, tá bem tarde. O hotel aqui só pra mim, né? Meia-noite cheguei. E agora é descansar para começar amanhã a rotina e eu vou mostrando para vocês tudo que vai acontecer. E é isso aí, minha gente. Acabei de chegar no meu quarto. Gente, que hotel enorme! Eu fiquei impressionada com o tamanho do hotel, é muito grande. E eu vou mostrar um pouquinho do quarto aqui para vocês. Eu tô tão feliz de estar aqui nessa cidade, porque é um lugar na Índia que eu não conhecia. Tô olhando aqui fora. Um lugar na Índia que eu não conhecia e eu queria muito conhecer, que é Gujarat. Gente, a cultura de Gujarat é muito linda. Tô muito feliz de estar aqui. A cultura de Gujarat é maravilhosa. Vou mostrar umas coisas para vocês. Eu acho que vocês também vão gostar. Mas por enquanto, acabei de chegar, vou mostrar bem pouquinho aqui do quarto para vocês e daí eu vou descansar, porque eu tô bem cansada, já passou da meia-noite. Vou conhecer o banheiro junto com vocês. Banho agora para relaxar e dormir, né? Aqui, ó, dá para tomar um chazinho, fazer um chazinho. E é isso aí, bem-vindos a Gujarat. Gente, acabou de acontecer uma coisa super estranha aqui. Uma pessoa bateu na porta, né? Aí eu fui atender a porta. Era uma moça. Ela tava desesperada. Falou: ai, por favor, deixa eu usar o banheiro. Eu falei: hã? Ela: por favor, deixa eu usar o banheiro. Tô aqui com a minha chave, mas não tá funcionando aquele cartãozinho, né? Ela falou: não tá funcionando, eu tenho que ir lá embaixo, mas eu tô muito apurada, eu quero ir no banheiro. Eu falei: tá bom, vai. Aí ela foi, usou o banheiro e saiu. Aí eu pensei: meu Deus, isso só acontece aqui na Índia. Porque se fosse no Brasil, eu jamais abriria a porta para uma pessoa entrar, usar o banheiro e sair do meu hotel. Eu ia falar: não, você vai procurar outro banheiro, você vai na recepção, né? Mas aqui, por mais que eu esteja em outra cidade, sinceramente, gente, eu sinto segurança de deixar a pessoa entrar e de não desconfiar que é alguma coisa errada que vai acontecer, sabe? Porque é costume, eu acho. Eu acostumei com a índole das pessoas aqui, que parece ser boa. Então é isso.
meu primeiro dia em Ahmedabad, viemos conhecer o ashram de Mahatma Gandhi. Um ashram é um espaço para a prática espiritual, uma comunidade unida em torno de um guru que passa seus ensinamentos para os discípulos. O primeiro ashram indiano de Gandhi foi estabelecido em Ahmedabad em 25 de maio de 1915. Ele o batizou de Satyagraha Ashram, refletindo sua dedicação ao princípio da resistência não violenta. Gandhi enfatizava o celibato, o trabalho braçal e a vida comunitária. Em 17 de junho de 1917, o ashram foi transferido para um terreno de 36 acres às margens do rio Sabarmati. Essa mudança permitiu que Gandhi implementasse sua visão de uma vida autossuficiente por meio da agricultura, criação de animais, produção do tecido khadi e uma pequena escola para alfabetização e treinamento profissional. O ashram serviu como resistência de Gandhi com sua esposa Kasturba e um centro para o planejamento do movimento de desobediência civil. Em 12 de março de 1930, Gandhi liderou a Marcha do Sal de Dandi. A partir daqui, um momento decisivo no movimento de independência da Índia. Nesse momento, Gandhi jurou nunca mais retornar ao ashram até que a Índia conquistasse a independência. Embora a liberdade tenha chegado em 1947, Gandhi nunca retornou e foi assassinado em 1948. O ashram foi dissolvido em 22 de julho de 1933 após a prisão de muitos moradores e a tomada pelo governo. Cidadãos locais posteriormente interviram para preservá-lo. Gente, eu tô aqui com a Aline. Oi. Essa menina linda. A Aline é de Vitória, Espírito Santo, e ela veio pra ser a modelo aqui do workshop de maquiagem. E hoje é o primeiro dia, né? Na verdade é o segundo, porque a gente chegou ontem. A Aline está aqui lutando, né, contra o fuso. Bem diferente. Bem, né? 8h30, né, de diferença. Então agora, no Brasil, é 1 da manhã, 2 da manhã? 4h19. 4h19. Eu deixo o reloginho pra ver a diferença. Ela tá vendo aqui o horário, 4h19 da manhã. E ela tá aqui, ó, lutando. Falou assim, não, eu vou ficar acordada até a noite, porque eu vou ajustar. Amanhã eu acho que já normaliza, né? Isso. Amanhã, se você continuar assim, na pegada, vai normalizar. E aí, gente, eu trouxe a Aline hoje para conhecer o memorial do Gandhi,
que é um daquelas pessoas que lutaram pela liberdade da Índia. Então a gente veio aqui conhecer o memorial e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse memorial também. Depois eu vou mostrar um pouquinho do workshop, a Aline sendo toda maquiada, produzida. Eu sei que vocês vão amar, tá bom? Beijinho! Um museu, Gandhi Smarak Sangrahayala, foi inaugurado em 10 de maio de 1963 e abriga fotografias, manuscritos, cartas, relíquias e itens pessoais, como a escrivaninha e o charkha, o tear de Gandhi. Hoje, o Ashram Sabarmati é considerado um monumento nacional, um local de reflexão espiritual e história viva. Abriga estruturas memoriais como Hridaya Kund, que é a casa de Gandhi, um templo, residências e um museu. Nossa, isso aqui é muito legal, hein? Aqui tá faltando uma pintura. Ah, olha aqui, Aline, que eu falei para você, do tear. Né? A gente viu os teares lá fora de decoração e é assim que o Gandhi ele usava o tear, né? Ele fazia o tecido com essa maquininha aí, o tear manual. Muito lindo esse lugar. Um show, hein? Lindo, né? Lugar lindo. Ó, gente, que bacana. Eles têm as cadeiras de roda aqui para quem precisa, né? Precisa de cadeira de roda para caminhar aqui. Ó, tô andando pelo lado errado, né? Tô entrando pelo lado errado da porta aqui. A Aline levou um susto aqui, ó. Muito real, né? Que é bem real mesmo a escultura aqui do Gandhi. Olha, gente, é tão perfeito que eles fizeram até o cabelo das pernas. Muito perfeito. Gente, eu tô dando uma pincelada, tá? Olha que bacana. Este lugar também preserva e promove os ideais de Gandhi por meio de iniciativas educacionais e comunitárias. Então essa aqui é a casa de um discípulo de Gandhi.
Namaste. How are you, sister? I'm good. Okay. Os teares manuais desempenharam um papel simbólico e prático crucial durante a era Gandhi, particularmente no movimento de libertação da Índia. Mahatma Gandhi promoveu o tear manual e o khadi, o tecido fiado à mão, como forma de tornar a Índia autossuficiente e economicamente independente dos produtos britânicos. O movimento Swadeshi, que incentivou os indianos a boicotar produtos fabricados na Grã-Bretanha, especialmente os têxteis, fez do tear manual um símbolo nacional de resistência. Gandhi incentivou todos os indianos a fiarem o seu próprio tecido usando a charkha, a roda de fiar, tornando o tear manual uma ferramenta política e econômica. Máquinas de tear manual forneciam emprego a milhões de indianos rurais, especialmente mulheres. Ao incentivar o uso de materiais e habilidades locais, Gandhi esperava revitalizar as indústrias locais e reduzir a pobreza. As políticas coloniais britânicas destruíram a indústria têxtil tradicional da Índia, inundando o mercado com tecidos baratos feitos à máquina, vindos da Inglaterra. A promoção do tear manual por Gandhi era uma rejeição ao capitalismo industrial explorador e um retorno a uma economia mais sustentável e comunitária. O movimento dos teares manuais também ajudou a preservar as técnicas tradicionais de tecelagem, designs e identidades regionais indianas que corriam o risco de se perderem sob o domínio colonial. O khadi tornou-se não apenas um tecido, mas uma declaração cultural e moral. Gandhi usou o tear manual como um meio de unir pessoas de todas as castas, classes e religiões. Fiar khadi tornou-se um ato diário de patriotismo, permitindo que os indianos comuns participassem da luta pela liberdade de forma não violenta e construtiva. Os teares manuais na era Gandhi eram mais do que ferramentas, tornaram-se símbolos poderosos de resistência, autossuficiência e justiça econômica. Gandhi transformou a humilde roda de fiar em uma arma de mobilização em massa na luta contra o domínio colonial. Mas, apesar de toda a importância do trabalho de Gandhi para a liberdade da Índia, há também muitas controvérsias em sua atuação. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, onde exclusivamente eu falarei sobre a história de Gandhi. Gente, parte da viagem. Vamos conhecer um supermercado aqui, né? Não pode gravar lá dentro desse supermercado, que é o D-Mart, mas eu vou mostrar ele aqui fora e eu vou levar a Aline para conhecer um pouquinho do supermercado.
E do corredor do hotel, bem na frente do nosso quarto, dá para ver uma área de lazer que a gente ficou curiosa para conhecer. Então, venha com a gente explorar os imensos arredores do nosso hotel. O estado de Gujarat é famoso pela Garba, uma dança folclórica tradicional que é especialmente apresentado durante o festival hindu de 9 dias do Navratri, em homenagem à deusa Durga, celebrando a vida e a feminilidade. Para isso, as pessoas ensaiam bastante e esse aqui é um dos ensaios que tivemos a sorte de poder assistir. Eu tenho um vídeo aqui no canal dançando Garba, que está aqui nos cards para vocês assistirem depois.
Dali que a gente olha pra cá. E bem embaixo tem um Subway. Gente, então agora a gente vai embora desse lugar pela passagem secreta. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a passagem secreta desse lugar aqui. Que na verdade a entrada é lá daquele lado, mas eles trouxeram a gente por dentro porque tava chovendo. Vamos ver aqui. Nossa, parece filme de terror, né? Ó, aqui é uma cozinha de alguma coisa. Nossa, tem muita água aqui. E daí? Não, não é pra cá, acho que é pra cá. Ah, achamos o elevador. Nossa, mas parece que o elevador... Ah, eu falei, o elevador tá desligado, mas esse aqui tá ligado. Acho que foi aqui mesmo. Aí, chegou. Agora a gente vai pro 0. Gente, então agora a gente vai sair. A gente vai sair do universo paralelo agora que nós entramos no Matrix. A gente entrou na Matrix, agora a gente tá saindo da Matrix e a gente vai chegar. A gente vai chegar agora no... Não é esse lugar, gente. Que loucura. Não é aqui. Ai, Não, acredito que sim. Lembra que a gente entrou pelo portão? Vamos ver. Vamos ver? Ah, é. Ó, ela tá certa aqui, ó. Caminho pro hotel. Peraí. Chegamos. Aline, se não fosse você, eu nunca mais sairia daquele lugar. Hello. Chegamos, gente. Chegamos. Aí conseguimos ir em todos os lugares que a gente queria. Sim. A gente conseguiu ir. Gente, que loucura. Até agora eu tô boba. Vamos lá no 5º andar e ver o que tem aqui, ó. Olha, gente, chegamos aqui. Olha que lindinho. Chegamos aqui no 5º andar do hotel, que a gente veio fazer tipo um tour aqui pelo hotel. Lá fora tá uma chuva e um trânsito louco. A gente queria sair do hotel e ir num mercado assim de roupas tradicionais e bijuteria, né? Esse lugar acessório. Mas com essa chuva a gente não consegue sair. Então a gente falou, vamos fazer um tour pelo hotel. Então eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Vamos ver o que temos por aqui. Esse hotel é muito grande, a gente se perde aqui dentro. Ah, aqui tem uma academia, então a gente vai dar uma olhadinha aqui na academia. A gente tem que tirar o calçado.
fora. Gente, chegamos aqui em cima, onde vai acontecer o evento. Ó, aqui é o último andar. Esse aqui é o Ale, que é o maquiador, o Alessandro Alcântara. Ele vai estar aqui maquiando. E olha, gente, essa aqui é a Shilpa Shetty, que é super famosa aqui na Índia. Tem essa Zarin também, que é outra atriz que é famosa aqui. Elas vão estar aqui também amanhã. E a gente vai dar uma olhadinha lá, hein? Vamos lá. Olha a chuva, gente. Tá chovendo pra caramba. Então a gente passa um pouquinho aqui pela chuva pra entrar. Hello. Hello. E esse aqui é o lugar do evento. Gente, isso aqui tudo é no hotel. Já pensou que legal? A gente não precisa sair do hotel para chegar no lugar do evento. O evento tá aqui, eles estão montando tudo. Agora são... que horas são agora? 8h49 da noite. Amanhã o evento é às 11 da manhã. Então eles vão trabalhar a noite inteira aqui até montar todo o evento. É muito bonito. E a Aline aqui, ó, é a nossa primeira modelo, né? A Aline tá com o coração batendo acelerado para amanhã. Ai, que linda, Aline! E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como foi esse evento com o Alessandro Alcântara. Fiquem ligados! Muito obrigada por assistir e namastê!